Olá, tudo bem? Professor Cid Marques aqui com vocês para a gente trabalhar a parte de informática. Dentro desse concurso, a informática vai pesar. Lembra, 16 questões, quase 20% da sua prova é informática. E eu não quero deixar você esquecer que o quanto a informática é importante na nossa vida. Só que para a prova de concurso público, a informática não é avaliação de conhecimento, e sim responder pergunta de prova. Nosso objetivo aqui é fazer você responder a prova. A ideia não é transformar você num expert como usuário. Então o que a gente vai falar aqui é extremamente técnico, prestando atenção, acompanha comigo. No nosso edital, eu vou colocar aqui no quadro para vocês, ó, o nosso edital ele mostra a parte de Windows, é o que nós vamos trabalhar agora nesse primeiro bloco, tá certo? Ele fala de forma bem genérica sobre conceito de pastas, diretórios, arquivos, atalhos, coisas que eu tenho certeza que você vai lembrar que você vê no seu dia a dia. Só que tem um problema. O Windows, principalmente o Windows 10, ele usa demais a parte física do computador. Ele usa demais o hardware do computador. Se você não conhecer qual é o conceito da utilização do hardware, talvez você tenha dificuldades para interpretar, para entender alguma pergunta um pouquinho mais lá para frente. Então, o que eu vou fazer aqui? Nesse primeiro bloco, é um primeiro bloco bem rapidinho, onde a gente vai falar sobre o hardware, tá certo? Mesmo que não tenha diretamente no seu edital, ele vai ser perguntado e você vai perceber que cada coisa que eu mostrar para você, eu vou mostrar onde que isso pode encaixar numa pergunta sobre o sistema operacional. Deu para entender? Então, vamos lá. Vem comigo que a gente vai estar trabalhando junto, ó. A parte é estrutura e funcionamento, lembrando que a gente não vai estudar hardware diretamente, nós vamos estudar só sobre a estrutura e funcionamento. A primeira parte aqui, ó, dessa estrutura e funcionamento, é importante que você saiba que na computação, na informática, tudo é dividido em duas partes, a parte física e a parte lógica. A parte física é chamada de hardware, com todos os seus equipamentos, com todas as suas partes que vão ter que se conectar uma com a outra, fazer um funcionamento perfeito, e o software que vem sobre tudo isso, no caso, o que tem na sua prova é o sistema operacional Windows 10. Primeira coisa que você tem que imaginar, o hardware sozinho não serve para nada. Computador, a parte física, não tem função nenhuma se não for o software. Daí a primeira importância de você pensar no sistema operacional Windows. Ele é controlador. O Windows, não só o Windows 10 que está na sua prova agora, mas todas as versões deles, eles têm um sistema chamado controlador. Ele controla tanto a parte física quanto a parte lógica. Então, por exemplo, eu peguei uma impressora, conectei no meu equipamento, quem vai controlar isso? Sistema operacional. Ah, eu quero instalar um programa no meu computador, quem vai controlar isso? Sistema operacional. Daí vem o termo controlador coletivo. Ficou claro para você? Então é importante esse casamento entre hardware e software. E aí você vai perceber agora no decorrer da nossa aula que cada parte do hardware, o quanto ele vai influenciar no software. Vamos lá. Aqui, ó, eu mostro para você alguns exemplos. Não se apegue a isso, porque não vai ter uma pergunta direta sobre o hardware, tá? É só para você interpretar como é que funciona. Aqui eu peguei um desenho do computador, a parte de fora, e aqui o desenho do computador, a parte interna dele, ok? Quando você fala da parte de fora, você vê aqueles itens que a gente chama de periféricos, aqueles que ficam no entorno do seu computador. Nesse caso, essas partes nem todas são obrigatórias. Tem parte que o computador vai funcionar sem isso de qualquer jeito. Você quer ver um exemplo? O teclado, ele é importante para o computador? Para o computador não, ele é importante para você. É você que usa o teclado, você como usuário precisa dele, mas o computador funciona sem ele. Então o teclado, ele não é um componente obrigatório. Outro exemplo, o monitor. O monitor, quem usa é você, o computador não faz diferença isso, para ele não é um componente obrigatório. Agora, olhando para a parte interna do computador, aqui na parte interna, o que acontece? Você tem as placas, que são chamadas de placas principais, e essa placa tem um nome, placa-mãe, motherboard. Nesse caso, essa placa-mãe, ela recebe a energia. Então, ó, vai botando na sua listinha aí as coisas importantes que vão acontecer no seu computador. O computador, fisicamente, só controla energia. Ah, professor, mas eu sempre ouvi falar que o computador é um gerenciador de informação. Perfeito! Como um todo, quando você junta o software e o hardware, ou seja, a parte física e a parte lógica, os dois juntos controlam a informação, mas o computador, a parte física, só controla a energia. Significa que a energia entra por essa placa-mãe e ela é administrada de tal forma que em um determinado ponto dessa passagem de energia, ela é transformada em pulsos elétricos. Então anote isso.
pulsos elétricos vai ser o segredo da passagem da energia para quando ela vai ser transformada em informação. Então, o primeiro ponto, a placa-mãe é obrigatória. Não existe nenhum tipo de equipamento computacional que não tenha uma placa-mãe. Mas, professor, essa placa-mãe é só para computador de mesa ou ela trabalha também para os tipos notebooks, que é aqueles computadores mais compactos? Ok, ela funciona do mesmo jeito para o notebook. Ela funciona também para o seu celular. O seu celular é um dispositivo móvel que cabe no teu bolso e ela tem uma placa-mãe também. Ou seja, qualquer dispositivo, não importa o tamanho dele, ele sempre vai ter uma placa-mãe, por isso que a gente chama de componente obrigatório. Mas a placa-mãe gerenciadora de energia sozinha também não serve para nada. Aí a gente tem que começar a trazer os componentes que vão formar o nosso conjunto computacional, que é assim que funciona, tá? Essa placa-mãe, ela recebe um componente que é chamado de processador. Agora toma cuidado com o termo que eu vou utilizar. Na sua prova pode aparecer o termo CPU. O termo CPU, ele se refere à unidade central de processamento, o termo já traduzido, ok? Essa unidade central de processamento, normalmente, quando a gente vê o termo CPU, você deve ter sido induzido em algum momento da sua vida a achar que era aquela caixa que está em cima da sua mesa. Não é verdade. Aquela caixa se chama gabinete. É uma caixa que apenas eu coloco as peças dentro que não vai fazer diferença nenhuma para a sua utilização, para o seu dia a dia, tá? Agora, CPU, ele representa unicamente o processador do seu computador. Esse processador, quando ele recebe da placa-mãe os pulsos elétricos, aí ele faz um processo extremamente importante. Ó, vamos analisar junto. Um pulso elétrico, ele trabalha com uma condição chamada de positivo e negativo, ou ligado e desligado. É nesse momento que o processador, quando recebe esse pulso elétrico, ele identifica que no momento que ele está ligado, ele vale 1. No momento que ele está desligado, ele vale 0. Como você só tem duas possibilidades no caso da energia, ou estar ligado ou desligado, somente 1 ou 0, a gente diz que isso é uma combinação binária. Ou seja, um número binário ou um dígito binário, ele vai formar a nossa primeira unidade de medida que lá na frente, quando você estiver estudando Windows, quando você estiver estudando correio eletrônico, quando você estiver estudando Excel, quando você estiver estudando a parte de internet, você vai perceber o quanto importante isso é. O bit, que é o binário, que a gente está falando que é 1 ou 0, ele representa a menor unidade de informação do computador. Não existe nada menor do que um bit, porque ele é, na verdade, um pulso elétrico. Como o pulso elétrico só tem o positivo e o negativo, não existe nada menor do que isso. Então, o bit é a menor unidade de medida de informação do computador como um todo. Ficou claro para você? Ah, professor, mas quem que faz isso? É o conjunto placa-mãe e processador. A partir do momento que esse conjunto placa-mãe e processador está atuando, a placa-mãe recebe a energia, ela faz o gerenciamento da energia. Vou lembrar você, eu não vou entrar em detalhes da placa-mãe porque isso não cai na sua prova. É só para você entender o processo de transformação em informação, energia em informação. O processador, ele recebe isso e transforma de tal forma que aquilo vira uma informação, ou ele é 1 ou ele é 0. E esse bit, ele é uma unidade de medida. Essa unidade de medida vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho que começar a juntar. Da mesma forma que você deve aprender em outras matérias, por exemplo, que você tem 1 milímetro, quando você junta 10 milímetros você forma 1 centímetro, depois você junta lá alguns centímetros para formar o metro, depois o quilômetro e assim por diante. Quando você tem unidades de medida, sempre ela tem uma próxima. No caso das unidades de medida do computador, elas são medidas em bits e depois vai para o byte. Só que aí vem quem construiu isso. Eu costumo dizer para quem tem aula comigo o seguinte: o cara que construiu isso, ele sabia que você ia fazer prova de concurso público. Ele falou, não vou fazer fácil para você. 10 em 10 é muito fácil. Eu vou fazer de 8 em 8 para dificultar a sua vida. Então olha o segredo. O nosso processador, ele tem uma característica que ele trabalha de 8 em 8. Então eu junto 8 bits para formar 1 byte.
significa que eu estou fazendo a primeira passagem de unidade de medidas. É aí que a gente começa a ver a informação tomar corpo. Quando a gente olha para o sistema operacional, tudo que você trabalha é assim. Quando for administrar arquivos, administrar pastas, manipular informações como está no seu edital, se você não entender isso daqui, de onde vem, é aí que você vai errar uma pergunta de prova. Deu para entender? Então olha aqui, ó, conjunto placa-mãe e processador, os dois juntos fazem essa passagem. Juntei 8 bits, formei 1 byte. Tá, professor, mas isso quer dizer o quê? 1 byte é igual a 1 caractere. Esse caractere, ele é a mesma coisa que uma letra. Quer dizer então que quando eu digito uma letra no teclado, ele representa 1 byte e esse byte é a mesma coisa que 8 bits? Isso mesmo, perfeito. É aí que você começa a perceber que a informação ela tem essa administração pelo conjunto placa-mãe e processador. Aí tem um detalhe, o processador ele trabalha com cálculos, a função dele é só essa, fazer cálculos. Ele vê se é 1, vê se é 0, faz o cálculo e tal e tem que te apresentar o resultado. Só que da mesma forma que uma calculadora, ele faz um cálculo por vez. Então ele faz o primeiro cálculo e ele precisa guardar esse resultado para que ele possa fazer o segundo e depois juntar os dois e assim sucessivamente. Aí entra um outro componente obrigatório. O componente obrigatório é a memória. Essa memória ela vai fazer com que cada cálculo do processador seja guardado para que ele tenha a liberdade de fazer um próximo resultado e assim ele vai trabalhando. Ou seja, placa-mãe, processador, memória é o nosso trio obrigatório. Anote isso daí. Sem placa-mãe não há computador. Sem processador não há computador. Sem memória não há computador. O resto é tudo dispensável. A gente pode ter equipamentos que podem em determinado momento ser obrigatório, como por exemplo o HD, que é onde você guarda as suas informações. No caso de alguns sistemas operacionais ele é dispensável, ele não precisa ser utilizado. No caso do Windows, ele tem uma característica. O Windows precisa ser instalado. E quando você diz que o Windows precisa ser instalado, você está dizendo o quê? Que o HD passa a ser necessário, porque onde que eu vou instalar se eu não tenho HD? Então o HD também é um componente obrigatório no caso do Windows. Então eu tenho aqui ó, o HD como componente obrigatório. Ficou claro para você? Então ó, a gente formou o trio placa-mãe, processador e memória. Esses três são obrigatórios em qualquer situação. O HD é um componente que em alguns momentos ele é obrigatório e em outros não. Qual é? No caso da sua prova, o Windows 10, então automaticamente o HD passa a ser componente obrigatório, porque sem ele eu não consigo instalar o Windows, eu não tenho como trabalhar. Ficou claro para você? Agora olha a característica que a gente vai ver agora no próximo slide, tá? Acompanha aqui comigo. A placa-mãe, eu tenho ela em dois formatos diferenciados, tá? Ela pode ser chamada de on-board e ela pode ser chamada de off-board. Qual é a característica de cada uma dessas duas situações? Imagine o seu computador onde você foi na loja, você comprou esse computador e ele veio todo pronto porque o fabricante ele montou todas as peças juntas. Significa que a placa-mãe do seu computador tudo que precisa tem já na placa-mãe, eu não preciso comprar nada por fora. Aí nesse caso ela é chamada de on-board. Só que tem um detalhe, se você comprar uma placa on-board, talvez você tenha dificuldade de fazer aquilo que a gente chama de upgrade, ou seja, fazer o seu computador crescer na quantidade, na qualidade de informações, ou até mesmo se de repente você tem uma parte do seu computador que não está funcionando, você não consegue tirar porque essa parte está soldada na placa-mãe, e aí você passa a ter um computador limitado. Nesse caso, as placas off-board, ela é considerada a placa-mãe que ela vem só placa-mãe. Por que você está falando isso, professor, se é tão técnico de hardware? Porque quando chegar lá no Windows, sabe o que vai ser perguntado para você? Como é que você se comunica com a internet? Não tem isso no seu edital? Tem.
Então, para você se comunicar com a internet, você precisa de uma placa auxiliadora que é conectada na placa-mãe para que você possa fazer a comunicação com a internet. Deu para você entender? Existem situações onde vai ser perguntado que você precisa mandar um e-mail para alguém. Para você mandar e-mail, automaticamente você tem que estar conectado na internet. Para você estar conectado na internet, você precisa ter uma placa de rede. E aí a placa de rede é uma placa auxiliadora que depende da placa off-board. Você está entendendo onde que eu quero chegar? E olha quando que a banca vai apertar você. Existem algumas situações que a placa off-board, ela trabalha exigindo uma placa auxiliadora, como é o caso da placa de rede que eu acabei de citar para você. Neste caso, só comprar a placa e encaixar na placa-mãe não vai fazer ela funcionar. Ela precisa de um programa que vai fazer a tradução da placa de rede para a placa-mãe. E esse programa, ele é chamado de... Eu quero que você anote isso aí, chamado de driver. Olha aqui, ó, com R no final. Esse driver representa um programa que faz a minha placa se comunicar com a outra placa. Deu para você entender? Onde que aparece essa confusão? Você deve lembrar da época que você usava disquete. E na época que você usava disquete, você pegava aquele equipamento de gravação de arquivos e colocava no seu computador dentro de um estojinho, você lembra dele? Esse estojinho se chamava drive, assim ó, sem o R no final. Olha a diferença, R sem o R. Drive é a parte física, driver é o programa de controle da placa de rede que é conectada no seu computador. E aí eu volto àquela informação inicial que eu dei para você. O Windows não é um controlador coletivo? Significa que ele precisa desse programa para controlar aquele hardware que você está se comunicando? Se não tiver o driver, aquele hardware vai funcionar para alguma coisa? Não. Você vai ter conexão com a internet? Também não. Então aqui aparece a necessidade da sua prova lá da parte do edital onde a gente vai falar de comunicações, onde fala de correio eletrônico, onde você fala de comunicação de internet. Tá dando para você entender onde que a gente vai chegar? Então, ó, a placa on-board é aquela que quando você compra, já vem todos os componentes juntos, tá? Você não precisa comprar nada porque tudo veio soldado na placa-mãe. A placa off-board é aquela que vem tudo separado, que você compra a placa-mãe e vai comprando todos os componentes adicionais. Quer alguns exemplos? Placa de som, placa de vídeo, placa de rede, placa controladora, placas controladoras de USB. São uma infinidade de placas que você pode adicionar ao seu computador, fazendo com que ele ganhe em qualidade e em capacidade de processamento. Deu para você entender? Então a placa off-board, ela acaba sendo mais útil por esse motivo, ela é mais cara também. Ela acaba no conjunto, como você compra tudo separado, ela acaba sendo mais cara. Essa daqui, ó, a placa on-board, ela é mais baratinha, mas em contrapartida, qual delas que vai te dar melhor resultado? A placa off-board. É aquela que te permite fazer o crescimento do seu computador, chamado de upgrade, é aquele que permite você trocar uma peça que está com problema, que é a manutenção preventiva ou corretiva, que vai fazer o seu computador funcionar. Deu para você entender? Vamos lá comigo, agora a gente começa a entrar numa partezinha um pouco mais técnica, tá? Aqui é onde eu falei do on-board, do off-board, aquele que permite o upgrade e não permite o upgrade. E aqui a gente vai ter a questão do processador, ó. Eu vou só mostrar uma coisinha aqui para você, que isso daqui é muito importante, ó. Arquitetura. A arquitetura, ela funciona assim. O seu processador, ele é construído com determinado desenho. E esse desenho se chama arquitetura. Só para você ter uma noção, o primeiro processador que eu trabalhei faz tempo, ele tinha 4 bits. Então vai anotando aí, ó. 4 bits é um jeito de falar, é o nome que é dado à arquitetura. Isso é muito antigo. Eu acabei de dizer para você que uma letra é a mesma coisa que 8 bits. Significa que um processador de 4, ele não conseguia entender uma letra inteira. Eu tinha que mandar metade da informação de uma letra, ele calcular, pôr na memória, calcular a outra metade, depois somar. Olha o tempo que ele demorava. Então hoje, é óbvio, os processadores têm uma arquitetura diferente. Então quais as duas arquiteturas que existem para processador e que pode cair na sua prova em relação ao sistema operacional? A arquitetura pode ser de 32 bits ou
de 64 bits. Olha como cresceu, hein? Quando eu falei para você que o primeiro que eu trabalhei era de 4 ou de 4 bits, isso é muito lá no passado, tá? Muito mesmo. Isso daqui é o que você tem hoje, ó. 32 bits ou 64 bits. Significa que você pode digitar à vontade, você pode processar bastante informação que ele vai ter capacidade de processar tudo isso ao mesmo tempo. Só que vai aparecer limitações. O processador de 32 bits, ele só tem capacidade para ler 4 GB de memória RAM. Esse computador, esse processador, não tem capacidade para ler mais do que 4 GB. Então não adianta você pensar, ah, eu quero fazer o upgrade, eu quero fazer o meu computador crescer, pensando que você tem um processador de 32 bits, que ele não vai deixar você passar de 4 GB de RAM. Então o limite aqui, ó, é 4 GB de RAM. Já se você tem um processador de 64 bits, isso muda, hein? Porque ele praticamente fica ilimitado. Não é ilimitado, é praticamente, porque ele existe sim uma limitação, só que ela é tão alta que você não vai conseguir chegar nisso nunca, você entendeu? Então, só para você ter uma ideia, o Windows, na versão 10, que é o que tem na sua prova, ele tem capacidade para ler até 2 terabytes. Olha o quanto de memória que você pode fazer. E olha o que vai cair na sua prova, hein? Se o teu processador for de 32 bits, o sistema operacional que está na sua prova, que é o Windows, tem que ser de quanto? De 32 bits. Ele não pode ser de 64, porque o processador de 32 não suporta um sistema de 64. Então tem que ser casado uma coisa com a outra. Já se o seu processador for de 64 bits, o que vai acontecer? O seu sistema operacional pode ser de 64 bits, fazendo com que você tenha os dois em alto nível. O professor, e se o meu processador for de 64 bits, o sistema pode ser de 32? Pode. Mas você concorda comigo que você está colocando um motor de Fusca numa Ferrari? Ou seja, o seu computador ele tem uma extrema capacidade de funcionamento. Aí você vai instalar o Windows versão 32 bits. O que vai acontecer? Ele vai trabalhar com no máximo 4 GB de RAM, nada além disso. Deu para você entender? Então olha o casamento que tem que acontecer. A parte física, que é o processador, tem o limite dele. Se ele for 32, sistema de 32. Se ele for de 64, o sistema pode ser 64. Se esse casamento for de 32, o meu limite é 4 GB. Se o limite for de 64, é 2 terabytes. Ou seja, eu posso trabalhar o quanto eu quiser a colocação de memória. Deu para você entender? Então essa parte física ela é extremamente importante, ó, placa-mãe, processador e memória. A memória depende do processador. Ficou claro para você? Processador que cai na sua prova, 32 ou 64 bits, ok? Por enquanto é isso, a gente depois, numa outra situação, volta no próximo bloco para poder trabalhar o restante do Windows, ok? Até já!